Câmara, Campinas. Olá, boa tarde. Falamos ao vivo diretamente aqui do plenarinho da Câmara Municipal de Campinas para a transmissão ao vivo da última reunião, da Comissão Permanente de Defesa dos Direitos do Consumidor, que é presidida pelo vereador Fernando Mendes. Para este encontro foram convidados o presidente do RECAP, que é o Sindicato dos Revendedores de Combustíveis de Campinas e região, Flávio Campos, além de proprietários e funcionários também de postos de combustíveis. A discussão de hoje vai girar em torno dos problemas também enfrentados por esses proprietários e seus funcionários. Muito bem, nós estamos iniciando a 9ª reunião da Comissão de Economia e Defesa dos Direitos do Consumidor. Eu quero cumprimentar a todos que nos assistem pela TV Câmara, a todos que estão aqui presentes no nosso plenarinho, a toda a mesa que foi convidada. E eu já começo cumprimentando o senhor Flávio Martins de Souza Campos, que é presidente da RECAP, e também o senhor Caio Augusto, que é diretor executivo da RECAP, que é o sindicato das pessoas que trabalham com combustível, com os postos de gasolina aqui de Campinas e região, o Márcio Capioni, que é um ex-gerente de posto de combustível, e também o seu Antônio Casonato, que é proprietário do posto Casonato, ali no Jardim Guanabara. Então, nós vamos iniciar hoje a nossa reunião de comissão falando desse tema, postos de combustíveis. Sabemos que existe, de uma forma muito repetitiva, as grandes reclamações relacionadas a postos de combustíveis. Gasolina adulterada, problemas recorrentes com frentistas, uma série de situações. Mas, na verdade, a gente nunca vê os proprietários, os gestores, os donos, os funcionários tendo uma oportunidade, um espaço para fazer trazer uma forma de direcionamento acerca do que é enfrentado, acerca de qual é a convivência num posto, como é um controle de qualidade, qual é a formação de um frentista, quais são as dificuldades, o que gera prejuízo, enfim. Então, nós trouxemos hoje aqui todas essas pessoas para que eles possam falar e trazer à nossa Comissão e Economia e Defesa do Consumidor essa direção. Eu queria deixar informado que faz parte dessa comissão alguns vereadores, como o vereador Edson Ribeiro, o vereador Paulo Haddad, o vereador Gustavo Peta, e temos como suplente o vereador Zé Carlos e outros, mas que estão exatamente agora numa outra comissão, uma comissão de acompanhamento com o que está acontecendo no Hospital Ouro Verde. Então, eles fazem parte dessa comissão de acompanhamento das investigações e não puderam estar aqui conosco. Então, eu abro a palavra para o Flávio Campos, que é o presidente da RECAP, para falar conosco. Boa tarde. Bom, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Agradeço aqui o vereador Fernando Mendes a oportunidade de falar em nome dos postos de combustíveis. É um setor que vem bastante à mídia e que nós temos uma série de problemas, mas é um setor essencial para a sociedade. Nós abastecemos de combustíveis o Brasil, é o maior arrecadador de tributos. A gente tem um papel social muito importante, porque os tributos de CMS que são recolhidos nos combustíveis, 25% voltam para o município no qual é vendido, razão pela qual nós também estamos numa luta incansável contra as fraudes, adulteração, enfim, sonegação fiscal, que é um problema que assola o nosso setor desde que houve o início da liberação em 1996. Nós tivemos uma fase que houve uma melhora significativa e com a crise econômica que assola o país nos últimos 2 anos, houve um recrudescimento dessas atividades ilícitas de sonegação, de adulteração, e nós temos uma modalidade aí que é relativamente nova, que é a bomba fraudada, que é a utilização de dispositivos eletrônicos que fraudam a quantidade apresentada no visor. A quantidade que sai no visor não é exatamente aquela que entrou dentro do tanque.
O governador de São Paulo sancionou esse ano uma lei que caça a inscrição estadual do posto que foi encontrado com equipamento que frauda a bomba no sentido de tirar vantagem do consumidor. O IPEM já, em torno de uns 10 ou 12 postos já foram pegos na prática desse ilícito, tiveram o processo de cassação, na verdade, ele não é instantâneo, o posto tem direito a uma defesa, e que é regulada pela Secretaria da Fazenda, e em determinado momento, quando cumprir todas as etapas, a inscrição ela é cassada, não só do posto que foi encontrado fazendo ilícito, de todos os postos em que o proprietário participar da sociedade, em todo o grupo econômico. Essa medida foi bastante aplaudida por todos os agentes honestos do setor, que trabalham, que pagam impostos, que compram um produto de fonte fidedigna, com boa origem. Isso causa também um problema para o comércio, porque você concorrer com um agente que não paga tributo, num produto que nós temos na ordem de 50% do valor de face de bomba, são tributos hoje, vereador Fernando, você paga em torno, próximo de R$ 4,00 o litro de combustível, a metade desse valor são tributos estaduais e federais. Nós tivemos um aumento significativo do PIS e COFINS em meados desse ano, em função do rombo orçamentário que o país se encontra. Essa foi uma saída para diminuir esse rombo. Para nós, o comércio foi muito ruim. Nós temos informações de postos que chegaram a perder 20% da sua venda em função do aumento dos preços. Então, é muito ruim, tanto para o consumidor, como também o comerciante, que o nosso setor é muito importante ter volume, venda em escala. E a partir do momento que você começa a perder escala, a sua rentabilidade é bastante afetada. Hoje, os vendedores de postos pequenos estão sofrendo muito, e aqueles que trabalham na legalidade. A gente tem visto aí, vocês vão conversar, o Casonato é uma referência na cidade, ele está há mais de 40 anos no ramo, você vê ele de sol a sol, todos os dias da semana trabalhando com a família. Isso é um exemplo do nosso setor. Muitas vezes a gente tem uma informação equivocada. A grande maioria do nosso setor é formada por famílias que trabalham, pai, mãe, filho. Aqui tem um exemplo vivo, são mais de 40 anos, mais de 40 anos que trabalham no setor, e a gente fica muito triste quando vê notícias aí de agentes nefastos atuando no nosso setor, e existe uma certa generalização que se imagina que todo mundo pratique o mesmo. Então, na verdade, é uma minoria que faz isso e prejudica o todo. A gente já tem informações que o crime organizado está atuando no setor de postos para lavar dinheiro, para arrecadar fundos, para a manutenção do crime organizado. Isso é muito ruim também, mas, enfim, a gente tem trabalhado em outras frentes também, na área de qualidade de produto. O RECAP desenvolveu um programa de qualidade faz anos já, e a gente fez uma repaginada nele. Hoje, nós temos 300 postos no estado de São Paulo, dentro da base do RECAP, que pagam para um laboratório, através do RECAP, para analisarem o seu produto, e semanalmente o posto recebe um laudo para ele ter a certeza que o produto que ele está vendendo está conforme, está dentro das normas da Agência Nacional do Petróleo. O porquê que nós fazemos isso, vereador? Porque no ato da descarga nós conseguimos fazer uma análise de densidade, de teor de álcool, de transparência, coloração, mas você não consegue analisar todos os parâmetros que a ANP controla. Então, a razão pela qual a gente contrata esse laboratório, eles retiram as amostras e, num prazo de 24 horas, a gente tem a devolutiva. Se por um acaso é detectado alguma desconformidade, a orientação que demos para o posto é para fechar a bomba e pedir para a distribuidora retirar aquele produto que está em desconformidade. Esse programa tem dado uma boa visibilidade para os postos, tem muitos consumidores que já se atentam a isso,
que vê valor em colocar um produto de qualidade no seu carro, porque a gasolina é muito difícil para o consumidor saber se está com um produto bom ou não. Eu sempre brinco, a primeira coisa que eu recomendo aos senhores é o seguinte: procurem sempre abastecer no mesmo posto. Peçam sempre a nota fiscal e perguntem para o frentista: o senhor conhece o dono do posto? O posto que o frentista não conhece o dono, ou não sabe nem o nome dele, tem um risco muito grande de você estar sendo lesado. Então, é muito importante, se você puder ir num posto igual o Gasonato, que você vê ele, você passa às 7 horas da manhã, ele está lá, e às 6 da tarde ele está no posto. Quando ele não está, está a esposa ou está a filha. Então, quem dá a cara para bater não vai se expor a cometer um ilícito. Então, são detalhes que o consumidor também precisa ficar atento antes de abastecer. Procurar ir sempre no mesmo lugar, um posto de confiança no bairro, porque muitas vezes o consumidor ele olha um preço, eu estou pagando 20, 30 centavos mais barato. Milagre ninguém faz. A gasolina é uma commodity, o produtor é monopolista, é a Petrobras. Se você vê um preço muito fora da média da cidade, alguma coisa de errado tem ali, e não nos demais. Então, essas são algumas orientações que a gente procura sempre dar ao consumidor para ficar atento. E outra coisa, quando tiver alguma dúvida, denuncie para a ANP. Em todo posto tem uma placa com o nome do posto e o telefone da ANP, o CRC. É o Centro de Relação com os Consumidores. É um 0800 que tem lá, a gente pode disponibilizar, se quiser, a gente passa aí, que é muito importante que as reclamações que são canalizadas para esse centro, os postos venham a ser fiscalizados. Em algum momento eles têm uma área de inteligência. A ANP também monitora os combustíveis nos postos para fazer as suas fiscalizações. Esse monitoramento é feito através da Unicamp, que retira as amostras continuamente, e até para eles saberem ter um parâmetro de como está a qualidade do produto em todo o Brasil. O nosso setor também, pessoal, tem uma particularidade que é muito interessante. Vocês, quando vão comprar um fogão, uma geladeira, um sapato, uma camisa, uma calça, vocês não sabem quanto que o comerciante paga por isso. Na gasolina é diferente. Na gasolina, se você entrar no site da Agência Nacional do Petróleo, você vai saber quanto que eu pago o combustível por quanto que eu vendo. Então, existe uma relação de transparência muito grande de quem que você compra o produto e o preço que você paga. Isso é muito importante também, o consumidor fazer uso disso daí. Eu até trouxe uma impressão de como que funciona essa questão. E nós temos também uma questão da complexidade tributária no Brasil e o alto valor dos tributos. Isso daí também é um fator bastante motivador para a prática de ilícitos no nosso setor. Hoje, a gente tem uma modalidade aí que se chama barriga de aluguel. Como que funciona isso? Monta-se uma empresa, até vou abrir uma aspa, há uns 2 meses atrás houve uma mega operação em Campinas chamada Rosa dos Ventos. Pegaram uma grande operação de sonegação fiscal que tratava exatamente disso. Monta-se uma empresa que ela tem como modelo de negócio a sonegação fiscal. O diferencial da empresa é não pagar imposto. E vocês imaginam, um produto que tem 50% de tributos, a vantagem competitiva que ele vai ter. É uma vantagem enorme e o revendedor honesto que tenta acompanhar, ele normalmente fale, porque é impossível você acompanhar o preço de alguém que não paga tributos. Então, essas empresas que são montadas com um modelo de negócio para sonegar tributos, acabou ficando uma coisa bastante comum, mas as autoridades já estão sensibilizadas, já estão trabalhando, estão fazendo força-tarefa para tentar coibir mais rapidamente. O problema é que essas empresas ficam 1, 2 anos sem pagar tributo, e vocês veem aí, em 1 ano, eles conseguem aí deixar de pagar perto de R$1 bilhão, que é um valor altíssimo. Esse dinheiro ele deixa de voltar para a saúde,
para a educação, para a segurança pública. Por isso que nós não podemos ficar quietos com esse tipo o imposto tem uma função social muito grande. O imposto ele é para fazer uma distribuição de renda. Imposto ninguém paga porque quer, o nome já diz, ele é imposto, ele não é facultativo. Então, a gente tem que exigir com que todo mundo pague imposto, que só alguns pagarem, a gente nunca vai ter justiça social, nós nunca vamos ter serviços públicos de qualidade, isso é muito importante para a sociedade, a gente sempre tem que pensar como um todo com a sociedade. Se a sociedade não funcionar corretamente, se não houver a distribuição de renda correta, isso é muito ruim. A gente precisa de paz e não de polícia na rua. Isso é muito importante que a gente tenha justiça social. Então, a tributação de combustíveis, cigarros e bebidas, ela é muito alta, justamente para que a gente possa dar uma condição social de saúde, educação, transportes, que é muito precária no Brasil. A gente sabe disso. Eu fui usuário de transporte público estudei a minha vida inteira em escola pública. Eu não ouvi falar, eu sei bem como é que funciona isso. Eu trabalhei em fábrica, eu fui operário, eu tenho uma história pautada em trabalho. Eu não ouvi dizer, eu sei bem como é que funciona isso daí. Por isso que eu tenho uma visão social. Eu fui líder sindical quando eu era operário e passei a ser líder sindical quando passei a ser empresário. Então, eu conheço os dois lados, eu acho que o equilíbrio é muito importante e nós vamos continuar sempre trabalhando e defendendo a legalidade nesse setor. Amanhã eu estarei no IPEM, em São Paulo. A gente tem trabalhado, tem se reunido todos os agentes públicos e agentes privados, entidades de classe, para discutir o aumento da eficiência das fiscalizações, porque a gente tem um problema muito sério quando faz essas fiscalizações e as forças-tarefa, principalmente na capital, em São Paulo, chegam todos os agentes no posto e chega lá, o posto está fechado. Normalmente morreu a sogra, o cunhado, o tio, está tendo uma quantidade de mortes aí na família muito grande. Então, existem vazamentos de informação nessas operações e a gente tem trabalhado conjuntamente no sentido de aumentar a eficiência dessas fiscalizações e tirar mais rapidamente esses agentes do mercado. Eu acho que esse é o preâmbulo que eu tinha para falar. Nós estamos à disposição. O RECAP é uma entidade séria. Nós estamos há 29 anos que nós atuamos no mercado. E a gente sempre defendeu a legalidade, sempre os interesses. Nós atuamos em 90 municípios aqui na região. Temos 1.400 postos na nossa base. E estamos numa das regiões mais pujantes do Brasil. Eu tenho viajado o Brasil inteiro, e quanto mais eu viajo o Brasil, mais eu gosto da região de Campinas, mais eu valorizo o espírito de trabalho do Estado de São Paulo, que é um estado diferenciado. E a nossa cidade, principalmente a cidade de Campinas, é uma cidade, não sei se vocês têm noção, nós estamos à frente de muitas capitais no Brasil em vários aspectos. Então, exatamente. Vereador, a gente tem uma responsabilidade muito grande de manter a Campinas como uma cidade de ponta, e continuar trazendo investimentos para a cidade, manter um setor produtivo ativo, empregando gente, e que cada vez menos a gente tenha desemprego. Esse é um problema muito sério que a gente tem e que o Brasil precisa resolver rapidamente essa questão. Esperamos que o ano que vem o nosso país volte a crescer. Muito obrigado aí a todos. Muito bem, nós estamos transmitindo aqui pela TV Câmara a 9ª reunião da Comissão de Economia e Defesa do Direito do Consumidor e nessa tarde nós estamos tratando sobre os postos de combustíveis. Nós vamos conversar, vamos ouvir o senhor Antônio Casonato, proprietário de posto aqui no Jardim Guanabara, tradicional posto de gasolina, e pelo que falou aqui o presidente do sindicato, o senhor gostou do posto, há 40 anos. Sinceramente, Fernando, olha, ele sabe, eu estou falando a verdade, nós somos um posto referência na cidade, com todo esse tempo de bagagem, seriedade no que se faz, aquilo que se propõe a fazer, uma família inteira trabalhando de 12 a 14 horas por dia, para atender bem, para vender bons produtos, para vender a preço competitivo, enfim, para atender
fazer o nosso papel dentro da sociedade em relação a esse produto tão importante, que seja a gasolina, seja o álcool, seja o diesel, e outras prestações de serviço que nós temos no posto, sendo de troca de óleo e até serviço de limpeza de automóvel, a chamada lavagem, nós temos tudo isso prestando o melhor para o nosso consumidor, o melhor para o nosso cliente. Tudo que você comprar no meu posto, você está comprando qualidade de produto e você está levando uma responsabilidade de um cidadão que está há 40 anos no ramo e há 50 e tantos anos no comércio. Hoje, o grande problema do posto de gasolina, o Flávio já disse, são as competições em termos de produtos de não igualdade de condições com aquilo que nós trabalhamos. Os produtos com baixo recolhimento, baixa qualidade de produto, e aí então vem a competitividade desleal. Onde está levando hoje a nossa categoria que trabalha sério, honesto, verdadeiro? Numa situação economicamente bem difícil, se tratando da nossa companhia, que é uma companhia estatal brasileira, que hoje os impostos que o governo impõe em cima dos produtos que nós trabalhamos são assim absurdos, acima de 50% do valor do que o consumidor paga. Nossa margem é pequena, trabalhamos para tentar fazer o melhor para o consumidor. A gente acorda cedo, chega no posto cedo e batalha por cada cliente, por cada atendimento, para tentar servir a cada um consumidor que está aqui, ó. Porque todos nós somos consumidores, que todo mundo tem carro e todo mundo, quando ele vai sair de casa, pega a sua chave e vai embora para o seu trabalho, na grande maioria de carro. Então, esse é o nosso papel. O revendedor sério, honesto, verdadeiro, trabalhando para atender o bom andamento do seu carro, do nosso carro, da cidade, com essa prestação de serviço que é o trabalho do posto de gasolina e um trabalho especial que faz o Alto Posto Casonato há 40 anos no Ramos. Muito obrigado a todos de terem me ouvido. Muito bem, você que chegou agora e está nos acompanhando pelas redes sociais, ou você que está na TV Câmara, nós estamos transmitindo até às 17 horas a 9ª reunião da Comissão de Economia e Defesa do Direito do Consumidor. Aqui do meu lado, eu tenho deixa eu ver aqui, é tanto nome, o Márcio Capione, que é ex-gerente de posto de combustível e veio aqui hoje conversar conosco também nessa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Tá? Estou aqui com o maior prazer aqui para poder colaborar com o povo de Campinas e região. E como diz aqui o Flávio Campos, presidente aqui da RECAP, ele já disse tudo. Ele falou que realmente o que está acontecendo, tá? E que os órgãos que estão ajudando a gente a fiscalizar, a Unicamp, a ANP. Então, realmente temos que valorizar, porque quando há a sonegação e o menor preço na bomba, existe N fatores. O seu carro pode vir a dar problema, tá? E você, às vezes, não tem como provar. O máximo que você vai fazer é não voltar no posto. Falar, naquele posto eu não abasteço mais. E quando você fala de um posto familiar, ou até mesmo que você sabe, através do frentista, do gerente, do modo que ele está vestido, da limpeza do posto, da qualidade do posto em si, tá? Porque o funcionário ele trabalha contente quando o patrão dele cumpre as obrigações, que são fiscalizadas também. Então, nesse caso, o Casonato, eu tenho certeza que é um excelente proprietário de posto e cumpre com as obrigações dele, independente de qualquer coisa. Quando há sonegação, o que acontece começa a ser desleal. Então, eu acho que é muito importante essa situação do funcionário, gerente, o administrador do posto, ser conhecido pelo cliente que está usando o serviço do posto, a loja de conveniência, a troca de óleo, a lavagem do seu veículo, e entre
vários itens aí que a gente, quando está atendendo o cliente, a gente quer dar o melhor para ele, o melhor para o veículo dele, para que ele possa voltar diariamente e continuar sendo satisfatório o atendimento. Tá? Então, conforme eles disseram, nós estamos fazendo de tudo para poder colocar a lei acima de tudo. Tá? Então, eu agradeço a todos aí. E, realmente, menor preço não quer dizer que o combustível é bom. Tá? Então, tudo isso é repassado para os funcionários também. Eu digo isso como um funcionário que eu já fui, e eu sei que quando o posto deixa de... quando a concorrência é desleal, nós também pagamos o pato por causa disso, certo? Então, agradeço a todos. É isso daí. Passo a palavra aqui. Muito bem. Nós estamos também aqui com o Caio Augusto, para dar umas considerações. Levar para ele lá. E eu vou deixar já uma pergunta aqui também em aberto. Essa semana uma pessoa me ligou aqui na Câmara. Poxa, vereador, a situação está difícil, você não consegue me arrumar um emprego? E tá, você faz o quê? Não, eu faço muita coisa, já vendi isso, já vendi aquilo. Ó, pode, até posto de gasolina você pode me arrumar porque eu estou encarando. Então me vem a pergunta essa, tem alguma formação para frentista? Eles têm que passar por algum treinamento ou simplesmente é como o Uber? Dá vontade de trabalhar, eu pego o carro e quero sair para fazer frete. Como é que funciona isso? Boa tarde, Caio Augusto. Boa tarde a todos. Na verdade, o presidente já explanou aí sobre o setor de forma ampla e eu estou aqui para complementar e dar o suporte necessário. Até só uma questão que ficou faltando, o telefone da ANP. Eu já peguei aqui, a gente tem o telefone da ANP para vocês, que é o 0800 970 0267. Esse é o telefone que o Flávio comentou, com relação a que o consumidor pode fazer denúncia e é o 0800 telefone gratuito da ANP. Com relação ao frentista, não sei se o Flávio quer expor alguma coisa, mas o RECAP tem uma série de treinamentos de capacitação do frentista, né? Não é um curso profissionalizante, sim um curso de capacitação. Então, são já as pessoas que já trabalham no meio e que são treinadas, tanto frentista quanto trocador de óleo. Então, a gente tem o RECAP leva isso como um diferencial para os postos associados. Estou à disposição, se tiver mais alguma questão, e agradeço a participação. Muito bem. Se alguém que tiver alguma pergunta da plateia, alguém quiser fazer uma pergunta, nós temos um microfone. Só que, com relação à questão de postos, eu quero perguntar aqui ao nosso presidente, a questão dos postos de combustíveis, o que significa a bandeira? A gente fala assim, aquele posto tem essa tal bandeira, como é que se adquire essa bandeira? E uma outra questão também que a gente recebe muitas reclamações, eu já vi na internet muitas reclamações, é na questão das promoções que são feitas, tipo, o Ipiranga tem aquele quilômetro de vantagem. Aí, por exemplo, perto da minha casa tem um posto Ipiranga que não está mais colocando aquilo, né, os pontos do quilômetro de vantagem, o outro perto da igreja coloca e o próprio frentista não sabe explicar o porquê. Como é que funciona bem isso aí para nós? Bom, vamos lá, vamos responder uma pergunta de cada vez. A bandeira é o seguinte, a bandeira é um contrato que você faz com a companhia. Ele é mais ou menos, eu vou explicar, o Casanato vai entender bem. Quando você assina um contrato com uma companhia, é mais ou menos como assinar um cheque em branco. Por quê? Você assina um contrato com dezenas de obrigações e você não tem uma garantia de preço. Você paga o preço do dia. Nós hoje, inclusive, uma questão que eu até deixei para trás aí, que nós estamos sofrendo muito, é o seguinte: você sabe o preço que você vai pagar na gasolina ao dia que o caminhão descarrega no posto, porque todo dia muda, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Realmente ficou bastante difícil para a gente trabalhar, porque nós somos pequenos empresários, a gente precisa vender o produto no tanque para comprar outro. Então, isso aí ficou uma situação bastante delicada
A gente não tem também tanto recurso tecnológico como tem uma companhia e a gente não tem escala. O que acontece hoje no Brasil é o seguinte, nós temos 3 distribuidoras, a Petrobras, distribuidora, a Shell, que é uma joint venture entre a Cosan e a Shell, que se formou uma empresa chamada Raízen, e temos a Ipiranga. Essas 3 empresas têm 70% do mercado. O que acontece? Você, quando faz um contrato com uma bandeira, você é obrigado a comprar dessa companhia. Você tem até porque a ANP te exige, inclusive, a partir do momento que você pôs a marca no posto, você é obrigado a comprar daquela empresa. Então, o que acontece? Você passa a não ter competitividade, você fica à mercê da condição que a companhia te dá. Nós estamos, por exemplo, agora, nós que temos posto Petrobras, eu e o Casonato, vou citar um exemplo aqui, só para vocês entenderem, ela está passando por uma abertura inicial de ações, que foi feita ontem, que eles conseguiram 5 bilhões aí com o preço mínimo. O que eles fizeram? Nos últimos 3 meses, eles aumentaram a rentabilidade deles para mostrar para os investidores que é um bom negócio. E quem está pagando essa conta somos nós aqui. Somos nós. Nós aqui estamos pagando a conta porque nós temos que concorrer com um mercado competitivo. Tem 44 mil postos no mercado. Quem faz o preço não somos nós, é a vizinhança. Muitas vezes a gente ouve e fala, pô, mas isso aqui é um cartel, todo mundo tem preço igual. Commodity, pessoal. Commodities são produtos que são tudo iguais, arroz, feijão, milho, gasolina. Você não consegue ter um diferencial, um valor agregado, então é o valor de mercado. Então, o que determina o preço? É uma região. O Casonato, ele gostaria de vender a gasolina dele por R$5 o litro, mas ele não pode vender porque o vizinho não permite. E o que forma o custo de um posto de gasolina, só para esclarecer, é o custo de mercadoria vendida, o custo operacional que ele tem 20, 25 funcionários trabalhando lá, é um custo operacional, tem que pagar aluguel, luz, água, os encargos trabalhistas, esse é o custo operacional que ele tem. E os seus competidores. Então, esse tripé é o que faz a formação de custo do nosso setor. E posso assegurar que nós não estamos vivendo um momento muito feliz, não. Nós estamos, como vários setores nesse país, nós estamos tentando nos segurar e torcendo por dias melhores. Estamos acreditando que isso vai acontecer, já existe uma sinalização, mas a gente vive um momento difícil. E com relação a essas ações promocionais, é o seguinte, essas promoções que as companhias fazem, por exemplo, eles colocam quilômetro de vantagem para o consumidor. Para o revendedor, são quilômetros de desvantagens, porque ele paga isso daí. Então, tem revendedor que não está mais conseguindo ter o quilômetro de vantagem porque ele não tem capacidade financeira de pagar. Então, eles estão saindo fora. Em função dessa falta de competitividade que tem, por uma falta de players, só tem 3. Eu, particularmente, entendo que existe uma concentração exacerbada. Inclusive, o ano passado, a Ipiranga tentou comprar a companhia Ali e nós impetramos no CAD uma ação para que isso não ocorresse. Foram 2 sindicatos, uma federação no Brasil. Foi o RECAP, um sindicato regional, o Sindicato do Estado de Minas Gerais e a FECombustíveis. Nós ajuizamos uma ação administrativa no CAD, fazendo uma oposição a essa fusão. E depois de 1 ano de análise, ela foi negada, porque entendeu que isso daí ia causar danos para os consumidores finais, que ia tirar a competitividade que já é baixa no setor hoje. Então, a gente tem também os postos de bandeira branca, que, infelizmente, a história não foi muito boa, mas tem muitos empresários honestos trabalhando como bandeira branca, e o posto bandeira branca não quer dizer absolutamente que não tenha qualidade. É muito importante separar isso daí, e é uma oportunidade que o revendedor tem de poder trabalhar numa modalidade diferente. Ele não quer ficar vinculado a uma marca, ele quer cada dia comprar de um, é uma escolha. Então, a gente defende a manutenção do sistema de bandeira branca no Brasil, que é uma opção a mais, como tem no mundo inteiro, não é só no Brasil, é que, infelizmente, aqui no Brasil, na liberação, usaram-se muitos postos de bandeira branca para fazer os fraudes. Hoje, os bandidos estão usando postos com bandeira para cometer ilícitos. Eles entram dentro do posto, até tirar um bandido de dentro, você leva 6 meses, 1 ano, e o estrago já está feito.
Muito bem, nós temos uma pergunta da plateia, por favor. Meu nome é Luiz Augusto, eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor Flávio. Normalmente, nós somos técnicos na área de combustíveis, sabemos, mais ou menos, que o combustível está adulterado pelas falhas dos motores, né? Como, então, nós, consumidores, que não temos esse conhecimento, detectar que este combustível está adulterado? Olha, não é uma questão muito simples, não. Mesmo porque nós também, os postos, temos dificuldade de fazer uma análise e verificar se tem um solvente. Por isso que o RECAP desenvolveu o PMQ, que monitora os combustíveis. Vocês podem ver que nos postos tem um selo hoje, que é uma gotinha amarela, e no ano de 2018 é envolto num enquadramento azul claro. E está escrito PMQ, combustível monitorado. É isso aí, o posto paga uma mensalidade para esse laboratório para que ele venha e faça as análises. Então, um empresário que despende para ter aquele selo porque ele realmente quer se diferenciar. Então, eu recomendo, entre no site do RECAP, que é recap.org.br, e tem lá o Programa de Monitoramento da Qualidade, e vão ter todos os postos na base do RECAP, na cidade de Campinas, todas as cidades que operam dentro desse programa e que existe um risco muito menor de você abastecer produto adulterado. Eu acho que quem fizer usos aí, olhem o selo quando estiver no posto. Nós temos aqui... Quantos postos tem na cidade aqui, Caio? Uns 50 ou mais? Com o PMQ, tem mais. Tem mais, né? 70. Nós devemos ter uns 70 postos só aqui na cidade de Campinas que fazem uso disso daí. Não quer dizer que quem não tem o selo não venda produto bom, não é isso. Eu estou dizendo que quem se dispõe a pagar para ter o selo que quer realmente mostrar que ele tem um diferencial. É como o Casanato falou, todo mundo quer dar um diferencial de atendimento, enfim, esse daí é um diferencial que a gente tem também. E tem uma outra questão também, viu, Toledo? Nós temos um trabalho de coleta seletiva de resíduo dos postos, de embalagens, de óleo, de filtros, que nós temos perto de 600 postos em toda a base do RECAP, que a gente faz essa logística reversa, retiramos esses produtos e eles vão ser todos reciclados. Todos os resíduos classe 1 que saem dos postos, que são altamente contaminantes, eles são reciclados e não existe risco de eles voltarem ao meio ambiente e contaminar. Esse é um trabalho que a gente faz desde 2010, é um trabalho que já foi premiado pela Fundação Getúlio Vargas, de fomento, é um trabalho que está em expansão. Além de coletar os resíduos sólidos, nós fazemos a limpeza das caixas separadoras. Não sei se os senhores sabem que depois de 2000, com a portaria Cornama 273, os postos tiveram que se adequar ambientalmente para que não poluam mais o meio ambiente. Então, essas caixas, todos os afluentes, todos os líquidos que saem do posto, tem por placas coalescentes, são separados os hidrocarbonetos, que são óleos, gasolina, da água, para que isso não contamine o esgoto no tratamento. Então, nós fazemos esse trabalho em mais de 600 postos, e é um diferencial, é um trabalho muito importante, que as questões ambientais têm cada vez mais sendo contempladas. Eu, toda vez que eu entro em São Paulo, eu vejo aquele rio Tietê e falo, pô, a gente precisa fazer um pouco mais aí, porque é possível a gente mudar essa questão. Nós estamos numa cidade, uma das poucas no Brasil, que nós vamos ter, eu acho que mais uns 2 anos, a totalidade do esgoto tratado. Isso daí é um ponto fora da curva dentro do nosso país, mas nós temos a sorte de estar em Campinas, que é uma cidade que investiu nisso daí, se preocupou, e é muito importante. A gente tem muito que melhorar, mas acho que o saneamento básico é uma das... Como já diz, é básico, é uma coisa primordial para que a gente possa ter o mínimo de bem-estar. Muito bem. Então, existe uma série de normas que são seguidas dentro da questão ambiental, que muitas vezes é desconhecida dos consumidores, da população. Tem mais uma pergunta. Meu nome é Rafael, boa tarde. A gasolina sendo um produto, eu não gostando de um produto como uma roupa com defeito,
outro equipamento que eu posso ver e levar até o estabelecimento para fazer a troca. No caso do combustível, eu não gostei daquele combustível, meu carro falhou, eu não sei ver aonde eu detectar que o problema foi causado pela gasolina, mas acabei não gostando da gasolina, do combustível. Como eu faço para eu trocar esse combustível, sendo que ele está dentro do tanque do meu carro? Há uma forma, algum jeito de eu fazer isso? Olha, não existe previsão legal para isso, mesmo porque hoje está vedado o manuseio de combustível pelos frentistas por questões de saúde. Então, se você, por exemplo, tiver um problema no meu posto, eu vou falar no meu caso, se você quiser trocar o combustível, eu te troco, desde que você tire o combustível, porque meus funcionários não podem mais fazer isso. Existe uma vedação legal. Okay? Por isso que é importante você, antes de chegar a esse ponto, escolha melhor o lugar que você vai abastecer, tenha confiabilidade, foi aquilo que eu falei. Pergunta, você conhece o frentista, você conhece o dono do posto, você já viu ele e tal? Porque esses são indícios que você não vai ter problema. Agora, outra coisa que eu recomendo sempre é pedir o cupom fiscal. Esse papo de nota fiscal, a gente tem visto, eu quero a nota fiscal grande, isso é balela, pessoal. O regime fiscal de posto de gasolina, que é o 5929, o que o posto tem que emitir é o cupom fiscal eletrônico, pelo SAT. Ele tem um código de barra quadradinho embaixo, um QR Code. Esse daí é a nota fiscal que vale. Então, o importante, para você não chegar nessa questão extrema, para não ter esse desgaste, evite de ir num lugar que tenha risco. Vai num posto tradicional. O Casonata acabou de fazer um comercial aqui. Vai no posto dele, que você não vai ter risco. E outra, se tiver um problema, você sabe quem é o dono, ele está aqui, ó. Quando você falou de cada consumidor, saber onde está comprando no seu posto, aonde você conhece, você acredita, você sabe aquilo que você está comprando. Porque quando o cara sai, vamos falar assim, mariscando o mercado para pegar preço, ele vai acontecer o seu fato aí que você falou. A pergunta que você está dizendo, eu não vejo resposta para ela. A resposta para essa pergunta, quem vai dar é o próprio consumidor. Ele vai falar assim, opa, eu não gostei desse produto, mas eu não vou comprar mais aqui. De uma forma ou de outra, você vai acabar usando aquele produto, não a seu gosto, mas o seu carro, até para ele, não vai fazer bem o produto, que ele vai engordurar suas velas e devagarinho ele vai parar o seu carro. Mas se você não gostar, você não volta mais lá, você vai no posto que você gosta. Cada consumidor tem o direito de gostar do produto, de escolher o posto que ele vai comprar, porque ele sabe da credibilidade, da confiabilidade que ele está adquirindo um produto que não vai lhe trazer problema. Então, esse é o seu direito, esse é o dever de cada um, né? Procurar o melhor para si. Mas agora, a troca de combustível é uma pergunta difícil de responder. Complementando, vá num posto que tem o selo do PMQ do Recap, que você nunca vai ter esse problema. Pode ter certeza que os postos que têm o selo, olhe no recap.org.br, você vai encontrar em algum ponto da cidade um posto que tem isso daí, pode ser bandeirado, bandeira branca, aí fica, ou pode ser Ipiranga, Shell, Petrobras, aí fica a seu critério. Você vai ter um posto que a gente está olhando por esse, o Recap está dentro disso aí, e nós, antes do posto receber a análise, nós recebemos. Porque se o posto tiver uma recorrência em fora de especificação, ele vai ser tirado do programa. Nós vamos deixar só empresários idôneos que vendem produto. Agora, algumas vezes ele recebeu o produto da distribuidora e não pode analisar. Então, a gente também tem que ter critério para isso. Por isso que nós damos a orientação. Encontramos o produto fora, fecha a bomba e manda a distribuidora retirar o produto. Que é para não haver nunca risco do consumidor se abastecer com produto fora de especificação. Ok? Muito bem. Nós vamos agora, então, às considerações finais, começando pelo Caio. Agradecendo, Caio, a sua presença aqui na nossa comissão, na nossa programação dessa tarde. Eu que agradeço a participação e me coloco à disposição de todos, através do Recap, estou sempre lá. E reforçando o site do Recap, que é o www.recap.org.br. Lá temos informações que podem ser muito úteis e colaborar aí para o consumidor.
Obrigado, boa tarde. Muito bem, o Márcio Capione, as suas considerações finais. Queria agradecer a todos e, novamente, em nome de frentistas e até mesmo dos proprietários de postos, dizendo que a sonegação fiscal, ela também gera desemprego, tá? O desemprego hoje, ele vem atrapalhando bastante porque fica desleal, né? Eles não podem, os postos que hoje estão nesse programa de qualidade de combustível, está investindo e também está investindo nos funcionários. Então, pensando bem, a melhor solução é a propaganda que tem na bomba, tá ok? Queria agradecer a todos. O senhor Antônio Casonato, com as suas considerações finais. Vamos lá. Então, pessoal, eu acho que eu tenho mais uma coisinha para dizer. Quando vocês pararem num posto de gasolina, saiba que, por exemplo, quando você sabe que o posto é sério, que o posto é verdadeiro, então tem uma pessoa trabalhando lá, por exemplo, eu tenho 20 funcionários. Tem 20 funcionários e outras obrigações no nosso lombo. Nós temos que carregar tudo isso. É vale transporte, é vale refeição, é cesta básica, é isso, aquilo, e férias de 13º. Então nós estamos trabalhando, com uma margem pequena hoje, muito pequena, que não sobra, a gente trabalha sem ganhar nada praticamente. Mas nós honramos o nosso compromisso e temos responsabilidade com tudo que é social, que o funcionário tem direito e o que nos coloca em toda aquela responsabilidade que a Prefeitura, o Estado, a União, enfim, é uma família que está lá, ou é um empresário forte que está lá, mas ele tem um monte de responsabilidade para carregar. A não ser que o cara seja um picareta igual nós estamos falando aí que existe no mercado, que não paga as coisas direito, que compra produto adulterado, mas quando a gente conhece, sabe que tem princípio, ele tem uma tremenda responsabilidade. Então eu vou dizer assim, ó, não queiram mal um revendedor de combustível, um posto de gasolina, porque ele também é um cara pagador de impostos, com responsabilidade, e ele tem uma carga muito pesada nos seus ombros. Obrigado a todos. Muito bem, eu estava ouvindo as suas palavras, eu lembrei que eu estive num posto de gasolina ali no Taquaral, conversando com um frentista, e ele me falou de 2 ou 3 postos ali naquela região, que o funcionário mais novo tinha 15 anos de casa ali, frentistas antigos daqueles postos. Então, tem pessoas que se apegam ao trabalho, que gostam do que faz. O presidente do RECAP, Flávio Campos, com as suas considerações finais. Bom, vereador Fernando, eu gostaria de agradecer, em nome da Revenda de Campinas, essa oportunidade de prática da cidadania e da democracia, de a gente poder estar aqui discutindo os problemas que afligem o comércio, a sociedade como um todo, e me coloco à disposição sempre que se fizer necessário. Nós estaremos aqui para tirar qualquer dúvida que haja, e coloco à disposição aí os nossos 180 esquinas para qualquer trabalho social que precise ser feito. A gente já fez no passado isso daí, defendendo bandeiras que protejam aí a cidadania. Fizemos já a proteção das crianças contra a pedofilia, o senhor lembra bem isso daí, e reitero essa nossa posição de estar à disposição. Tá ok? Muito obrigado. Uma boa tarde. Muito bem. Nós estamos chegando aos momentos finais aqui da nossa transmissão, da 9ª reunião de Comissão de Economia e Defesa dos Direitos do Consumidor. Agradecer a todas as pessoas que compareceram para prestigiar esse momento e a todos que estão nos assistindo pela TV Câmara. Então, fiquem todos com Deus. Uma boa tarde.
Bem, encerrada a reunião, a 9ª e última reunião da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor, da Comissão Permanente aqui da Câmara de Campinas, nós vamos conversar com o presidente da comissão, vereador Fernando Mendes. Gostaria que o senhor destacasse os pontos positivos dessa reunião. Olha, quando se fala de posto de combustível, normalmente a gente pensa só em uma pessoa atendendo, uma gasolina duvidosa, pessoas com pressa. Mas, conversando com as pessoas que dirigem o sindicato, com donos de postos e também frentistas que têm muito tempo de trabalho pela frente, eles falaram que existe uma série de exigências, de normas, de regulação, de cuidados, cuidado com o combustível, cuidado com as bombas, cuidado com o tanque, cuidado com a aparência, cuidado com o atendimento. Então, são coisas que normalmente o consumidor não chega ao consumidor esse tipo de informação. Normalmente, quando se fala de posto de combustível, as manchetes ou as reportagens sempre estão voltadas a um acidente que houve, a pessoa que foi assaltada, os postos de saúde, os postos de combustível que são assaltados várias vezes no ano, enfim. Então eu procurei trazer, a comissão procurou trazer esses profissionais aqui, esses proprietários, essas pessoas que pagam impostos, para trazer esse tipo de informação e orientação que nos faz entender e compreender que eles têm pouco lucro, mas muito amor pelo que fazem. Como foi a escolha do tema para encerrar, né? Porque essa é a última reunião da comissão esse ano, né? Como foi feita a escolha desse tema? Por quê? Ultimamente nós temos ouvido que o preço do combustível ele tá desenfreado, né? E também muitos casos relacionados à questão de fraudes em postos de combustível. Teve até uma operação pouco tempo agora aqui em Campinas que tiveram algumas pessoas envolvidas. Então, baseado nisso, eu procurei a Recap, procurei o presidente e nós começamos a conversar e chegamos a um entendimento que seria importante ele participar de uma comissão como essa, e foi bom que nós encerramos esse ano com um tema relevante e que traz, eu acredito, que muita consciência às pessoas que desconhecem esse lado dos postos de combustível. Certo, vereador. Muito obrigada. Obrigado a todos. Bem, nós gostaríamos também de conversar com o presidente do Recap, que é o Sindicato dos Distribuidores dos Postos, do Sindicato dos Revendedores de Produtos Derivados do Petróleo, mas neste momento ele está um pouco ocupado e nós vamos ter que encerrar essa transmissão ao vivo. Lembrando que a reunião na sua íntegra você pode acompanhar no nosso canal no YouTube, TV Câmara Campinas. Encerramos por aqui então essa transmissão. Muito obrigada pela companhia. TV Câmara Campinas.